Uma das questões mais frequentes nos canais de medicina sexual é como fazer para ter um pênis maior e mais grosso. Então chegou a hora de falarmos deste assunto aqui, neste canal. Hoje eu irei mostrar para vocês as evidências por trás dos métodos para aumentar ou engrossar o pênis. Se funciona, se é seguro, se está indicado para você. Para quem é novo aqui, eu sou o Heleno Paes, médico urologista, cirurgião do trato urinário e reprodutor, e neste canal abordamos questões relacionadas à saúde masculina, medicina e sexualidade. Se você gosta dos vídeos que eu produzo, se as informações agregam algum valor para você, considere se inscrever neste canal e nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Vocês sabiam que foi feito um estudo com 50 mil homens heterossexuais e que 55% deles estavam insatisfeitos com a aparência do seu pênis? Mas quando perguntaram para as suas parceiras, 85% das mulheres estavam satisfeitas com o genital dos seus parceiros. Pois é, esses números refletem um pouco de como funciona a mente masculina quando o assunto é sexo. E sobre isso, a pornografia tem um papel perturbador nos homens, trazendo uma visão muito errada do que seria um genital normal. Mas afinal, o que realmente importa é o que você sente em relação à sua própria aparência. Aliás, vocês sabem qual é a média de um pênis normal? Pois é, a média do pênis dos homens está em cerca de 13,2 centímetros. E o tamanho normal está dentro de 2,5 desvios padrões para cima e para baixo desta medida, o que nos leva a uma medida mínima normal de 7,5 centímetros. Lembrando que esta é uma medida do pênis em estado de ereção. Pênis com medidas menores de 7,5 centímetros são denominados micropênis. Cabe ressaltar aqui que o micropênis tem uma prevalência muito baixa, menor do que 1%, mais ou menos a 0,14% da população. É extremamente raro e pode ser causado por diversas causas, como uma anormalidade congênita, problemas hormonais, sequelas de cirurgias ou até mesmo amputações por câncer. Mas hoje irei falar daquelas pessoas que têm um pênis de tamanho normal, mas sofrem com o fato de que não é do tamanho que elas gostariam. Isto corresponde, na verdade, a um tipo de transtorno chamado transtorno dismórfico corporal. E pode ser chamado também de transtorno de ansiedade devido ao pênis pequeno. E não quer dizer necessariamente que essas pessoas tenham pênis pequeno, mas sim que sofrem de ansiedade por acharem que não têm um pênis do tamanho normal. Essas pessoas têm uma preocupação ou uma obsessão pelo tamanho do seu pênis, levando a gastarem horas do seu dia pensando nisso. Podem ficar tão perturbadas que passam a afetar as suas atividades diárias. Isto pode tornar uma proporção ainda maior, com essas pessoas apresentando sofrimento descontrolado, podendo levar até a procurarem um hospital ou mesmo tentarem um suicídio. Gente, isso não é brincadeira, isso é muito sério e pode levar a implicações muito graves. Eu acho que é muito importante a gente falar disto aqui, tá? Neste canal, porque isto faz parte da saúde dos homens. Um fato agravante sobre este problema é que se você for lá no celular, no computador e digitar no Google como aumentar o tamanho do meu pênis, você verá uma avalanche de sites de reputação duvidosa te vendendo soluções e promessas enganosas onde muitas pessoas experimentarão produtos, substâncias que não fazem efeito nenhum ou até mesmo danosas, piorando ainda mais essa situação. Portanto, faça um favor, não faça isso. Se está sofrendo desse problema, procure um urologista ou um psiquiatra de boa reputação para que você receba o aconselhamento e o tratamento apropriado.
Dando andamento neste vídeo, então, antes de falar das técnicas que vocês estão loucos para saber, nós vamos aqui colocar a recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Urologia sobre este assunto. Venham aqui comigo, ó. Diz que a proposta de um aumento peniano como procedimento cosmético do pênis normal, lembre que eu falei, né? Pênis normal, é ainda considerada uma técnica investigacional e experimental. Várias técnicas de alongamento e ou aumento da espessura peniana vêm sendo descritas, né? Mas nenhuma se mostrou efetiva e segura, isto é, não existe medicina baseada em evidências nesses procedimentos. E aqui mais embaixo no texto vemos que a conclusão: a Sociedade Brasileira de Urologia, através do seu Departamento de Medicina Sexual e Reprodução, contraindica esta prática e reforça que não há estudos ou dados científicos que confiram credibilidade, eficácia ou segurança de qualquer técnica de aumento das dimensões penianas. É isso aí, gente. Então, essa instituição, assim como todas as outras sociedades urológicas internacionais, elas apontam no mesmo sentido. Apesar disto, é importante que vocês saibam que os métodos que eu vou falar agora para vocês aqui, eles têm dados na literatura que dão respaldo a eles, ou seja, alguns médicos poderão fazê-lo, né, alegando que algumas pessoas conseguiram bons resultados, apesar disso não ser uma recomendação segura. Mas se você decidir fazer isso, por favor, procure um urologista habilitado e também que seja familiarizado com essas técnicas. O tratamento do transtorno dismórfico do pênis pequeno, ele pode ser dividido em não cirúrgicos e cirúrgicos. Ainda assim, o primeiro passo é sempre o aconselhamento psicológico. Temos diversas medidas validadas, questionários, avaliações que ajudarão você a entender o que é um pênis de tamanho normal e ajudar você a lidar com essas sensações de ansiedade. Surpreendentemente, a maioria das pessoas que recebem um bom aconselhamento psicológico e nada mais, só isso, elas não irão atrás de qualquer outro tratamento. Elas acabam se convencendo que seu pênis tem um bom tamanho para satisfazer a maioria das parceiras sem precisar de um tratamento não cirúrgico ou então cirúrgico para crescer as dimensões do seu pênis. Assim, dessa forma, eu recomendo que, se você sofre por julgar seu pênis pequeno, primeiro passo, procure atendimento psicológico para ajudar a você a lidar com essa sua ansiedade. Existem outras 3 modalidades de tratamentos não cirúrgicos: os extensores penianos, as bombas a vácuo e os tratamentos injetáveis. O único desses 3 que possui qualquer dado científico que sugere conseguir o aumento do pênis, especificamente no comprimento, são os extensores penianos. E os extensores penianos consistem em um aparelho que você coloca o pênis entre 2 anéis de sustentação, sendo que a extremidade distal, né, você mantém segura a glande em um anel de silicone. Então você lentamente vai esticando e alongando o seu pênis para obter tamanho. E isto é realizado com extrema dedicação diária, mantendo o pênis tracionado durante algumas horas todos os dias durante meses. E quando você olha para as pessoas que fizeram religiosamente uso do extensor peniano e você observa que eles ganharam comprimento nas medidas do pênis flácido e do pênis flácido esticado. Nos trabalhos científicos é usada a medida do pênis flácido esticado por ser a que mais se aproxima do tamanho do pênis em ereção. Então, qual seria o resultado após meses e meses esticando o pênis diariamente por várias horas? Pois é, cerca de 2 centímetros. Isso mesmo, é um resultado muito pequeno, perto da dedicação necessária para consegui-lo. As complicações descritas foram dormências e contusões, e o ponto positivo deste método é que foi o único com resultados consistentemente positivos
e as taxas de complicações foram muito pequenas. Agora, as bombas a vácuo não são capazes de promover aumento das dimensões do pênis. Entretanto, podem ser utilizadas como um método para obter ereção nos homens que sofrem de impotência e que apresentem alguma contraindicação às terapias medicamentosas. E por final temos as terapias injetáveis, que são aquelas onde são aplicadas as mais diversas substâncias com a finalidade do engrossamento do pênis. Muitas delas já foram testadas e muitas já tiveram consequências devastadoras. Existem relatos de bons resultados com algumas substâncias, mas também de muitos maus resultados. E os dados disponíveis sobre esse assunto não são fortes o suficiente para que estas terapias sejam recomendadas de uma forma segura. Sobre as terapias cirúrgicas para o aumento do pênis, existem muitas técnicas. Elas foram descritas ao longo de muitos anos na literatura e a mais comum é a incisão do ligamento suspensor do pênis. E o que seria isso? Bom, o pênis ele é fixado por um ligamento ao osso pubis, que é aquele osso que fica logo acima do seu pênis. A liberação desse ligamento, fazendo incisão ou até a excisão, pode aumentar alguns centímetros da porção exposta do seu pênis. Mas, em contrapartida, o pênis perderá a sua angulação habitual quando está ereto e, mesmo assim, a sua posição fixa, quer dizer, ele ficará um pouco solto. E também não é isento de complicações. Existem outras técnicas usando diferentes tipos também de retalhos, enxertos, cutâneos, miocutâneos, gordurosos e até mesmo usando cartilagem de costelas. Todos eles tiveram resultados pobres com baixos níveis de satisfação. Os estudos que existem sobre essas cirurgias que mostraram algum resultado favorável não possuem registros com o rigor necessário. Então, no presente momento, nós não podemos recomendar uma cirurgia para aumentar o tamanho do seu pênis que não seja isenta de uma série de riscos e complicações. A única e exclusiva exceção em que você poderia ser submetido a uma cirurgia de aumento do seu pênis seriam em ensaios clínicos. Dr. Heleno, e o que seria um ensaio clínico? Ensaio clínico é uma pesquisa científica realizada por uma instituição de pesquisa séria, aprovada por um comitê de ética que atesta que o estudo é seguro e ético para ser realizado em humanos. Eles verificam se há maneiras seguras de monitorar e registrar os efeitos adversos que podem ocorrer durante esse estudo. Esses eventos serão registrados regularmente e consistentemente para posteriormente serem publicados para que todas as pessoas tenham acesso aos detalhes deste método cirúrgico e suas consequências. Dessa forma, nós urologistas poderíamos afirmar, se fizermos essas cirurgias então em 100 pacientes, 10 apresentarão uma complicação pequena ou então 20 outros terão complicações horríveis e diremos então que não é seguro para continuar fazendo esse tipo de cirurgia. É um exemplo. É desta forma que nós devemos olhar para os dados científicos para ter certeza que teremos bons resultados e que esse método é seguro para ser realizado em todas as pessoas. Em poucas palavras, não há muito o que se possa fazer para mudar o tamanho do seu pênis normal. Você pode ganhar poucos centímetros com a terapia de tração peniana, como já é descrito na literatura. Por outro lado, há diversas técnicas que vêm sendo investigadas, estudadas, ainda em ensaios clínicos, mas que ainda não são recomendadas na rotina. De toda forma, é mandatório que esses pacientes tenham um acompanhamento psicológico para lidar com a sua ansiedade antes de qualquer tratamento ou cirurgia irreversível que possa desfigurar, danificar ou então piorar o aspecto do seu pênis, viu? Obrigado por assistir esse vídeo. Deixem aqui seus comentários. Terei o enorme prazer em respondê-los nos meus programas de domingo, Dr. Heleno Responde. Forte abraço!